Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com mais um devocional, a continuação daquele devocional da semana passada, onde nós estamos falando do tempo dentro do tempo. Na outra ocasião foi a primeira parte, essa outra a segunda parte. E hoje eu estou com meu amigo Cauã Batista. Toca aí. Toca aí. Firmeza? Beleza. Dá um salve pra galera. Salve, galera. Então tá bom, fique conosco nos próximos minutos que nós iremos falar acerca deste assunto. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de compartilhar com você nessa ocasião uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17, que diz assim: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Efésios, né? Portanto, não sejam insensatos, ou seja, não sejam pessoas com falta de juízo, com falta de bom senso, sejam pessoas que sejam compreensíveis no quesito compreender qual que é a vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Partindo desse pressuposto, nós iremos então falar sobre isso, o tempo dentro do tempo. Galera, e eu gostaria de ver com vocês pelo menos, a princípio, 5 passos para a compreensão acerca da vontade de Deus de modo geral. Primeiro, a vontade de Deus é que conheçamos a Deus e compreendamos o que Cristo fez por nós. Segundo, a vontade de Deus é que nós ouçamos a palavra de Deus. Terceiro, a vontade de Deus é que nós obedeçamos a sua voz. Quarto, a vontade de Deus é que nós compreendamos a sua voz no quesito quando ele fala conosco através da sua palavra. E quinto, a vontade de Deus é que nós pratiquemos a sua palavra em todos os aspectos. Agora, galera, no quesito peculiar, o que é a vontade de Deus? Você já parou para fazer essa pergunta? O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós conheçamos os seus propósitos e os seus planos. Os seus propósitos, a intenção do coração de Deus, os seus planos, os seus projetos para conosco, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui nós entendemos uma coisa, que Deus ele é um ser pessoal que tem desejos e vontades e querer. E isso não ficou só para ele. Ele trouxe isso para o homem, para que o homem compreendesse o seu desejo, a sua vontade e o seu querer. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, no capítulo de número 12, no versículo 1 e no versículo de número 2. Diz assim, ó: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versículo de número 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, no quesito peculiar, a vontade de Deus, ela parte do pressuposto de que nós podemos entender que nós temos que ter uma mente transformada, nós temos que ter uma mente regenerada. Sendo assim, nós com a mente transformada, nós com a mente regenerada, nós teremos a percepção do que Deus de fato ele requer de nós, do que de fato Deus ele requer das nossas vidas, para que nós possamos compreender de fato a verdadeira vontade de Deus.
Partindo desse entendimento, amados, nós compreendemos que nós já estamos vivendo, né? Ou pelo menos estamos começando a usufruir da vida eterna que Deus prometeu para conosco por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a vontade de Deus peculiar é essa: ter uma mente lavada, uma mente regenerada, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender qual que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós entendemos que quando nós estamos com essa mente regenerada, essa mente transformada, nós compreendemos o que Cristo veio fazer por nós. E aí nós entendemos que não é só isso. Nós já experimentamos a vida eterna. E olha o que nos diz em João, no capítulo de número 17, versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vontade de Deus é que nós experimentemos essa vida que está por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e ao mesmo tempo conhecer a Deus como único e verdadeiro Deus. Que bênção, que maravilha! É quando nós experimentamos, é quando nós entendemos de fato a vontade de Deus na nossa curta vida, enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra. Lembram do primeiro devocional, Há Tempo para Todas as Coisas, que passou a ser o tema desses 2 devocionais nossos, o tempo dentro do tempo. Lembra do que nós lemos no devocional passado? Então, quando o homem ele entende a vontade de Deus, nós entendemos o que está no Salmo 40, versículo de número 8, que diz, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. O salmista está expressando a alegria de fazer a vontade de Deus. Ele está expressando a alegria em amar a lei de Deus. E ele diz, eu tenho tanta alegria que ela está no fundo do meu coração. A tua lei está no fundo do meu coração. E o homem, quando ele faz a vontade de Deus, ele é identificado por Jesus. Que coisa sensacional. Em Marcos 3, 33 a 35, diz a palavra de Deus: quem é a minha mãe e quem é meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está dizendo, a galera que faz a vontade de Deus, esses são os meus irmãos. Então quem faz a vontade de Deus é identificado por Jesus primeiro como irmão de Jesus. Ou seja, você faz parte da família do Eterno, porque Jesus identificou você como sendo um daqueles que faz a vontade de Deus. A mensagem está tão boa que o Cauã está quase dormindo aqui do meu lado, Agora, se deixarmos de fazer a vontade de Deus, amados, nós também seremos certamente penalizados por isso, né? Se nós deixarmos de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus requer de nós. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não adianta ser crente, não adianta ser pessoa que está todos os dias na igreja, ser um frequentador assíduo. Tem que estar lá sim, mas tem que fazer a vontade de Deus. Aqui Jesus está dizendo, olha, vai ter gente no nosso meio que vai orar, vai me buscar, vai estar na minha presença. Só que todavia, essas pessoas, se não fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, não entrarão nos céus. E isso é lamentável, isso é muito triste. Agora, se fizermos também, galera, a vontade de Jesus, nós viveremos para sempre. Olha o que nos diz a palavra de Deus em João, no capítulo de número 2 e no versículo de número 17. A saber a primeira carta de João, que diz, o mundo e a sua cobiça passam,
mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. João está dizendo aqui, ó, o mundo que às vezes nos aprisiona, a cobiça que às vezes nos aprisiona, isso aí são passageiros. Todavia aqueles que renunciam ao mundo, renunciam às suas cobiças, essa galera aí, ó, vai permanecer para sempre, porque está fazendo a vontade de Deus. E um dos pontos que nós podemos identificar da galera que faz a vontade de Deus é aqueles que renunciam ao mundo. Jesus diz, olha, vocês não poderão, me seguir, vocês não poderão ser os meus discípulos se vocês não renunciar a vocês mesmos. Ou seja, não renunciar às suas vontades, não renunciar ao seu querer, não renunciar ao seu eu, não renunciar ao seu ego. Então, para que nós possamos entender que nós iremos viver para sempre, nós temos que renunciar ao mundo, renunciar à cobiça que às vezes brota daqui de dentro. E fazendo isso, nós permaneceremos para sempre. Então, galera, a vontade de Deus nas nossas curtas vidas é que nós vivamos de acordo com os princípios que Ele determinou que nós vivêssemos. Então, o tempo dentro do tempo é isso. É a vontade de Deus em nossas vidas, todos os dias em que aqui nós venhamos a viver. Então, se alguém perguntar para você, o tempo dentro do tempo é a vontade de Deus, tempo dentro do meu tempo de vida. Olha a boca do Cauã, olha a boca do Cauã, olha a boca do Cauã. Impressionado com a mensagem. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste devocional. Que Deus abençoe o Cauã. Ele quis ficar aqui do meu lado, deve ter feito algumas caretas e depois a gente vai ver na edição aí, tá? Mas que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Então, enquanto você viver aqui nessa terra, procure compreender o plano, o propósito de Deus e que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. O que a galera vai fazer? Deixar o seu like, curtir E compartilhar. compartilhar. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Com Deus aí, mano.